Olá, estamos aqui em mais um Antifrágil Cast. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial. Não sei se você conhece ela, uma cantora, mora em Brasília. Quem será, hein, gente? Mas antes de eu dizer quem é, eu quero saber se você já me segue nas redes sociais. Priscila Rodovalho Cunha no meu Insta, no meu Face e no meu canal do YouTube. Priscila Rodovalho Cunha é o canal da Mulher Antifrágil. Ali você vai ver todos os conteúdos, inclusive os conteúdos passados das, nem sei se é essa quarta ou quinta temporada. E vamos começar o nosso Antifrágil Cast de hoje. Está aqui comigo a Beca Costa. Tudo bem, Beca? Bispa, que bom a gente estar junto. Eu tô bem, graças a Deus. É um prazer ter você aqui. Alegria né? toda Já te conhecia por causa das redes sociais, da música, e aí você foi na conferência, teve com a gente, Estivemos esteve juntas. mais perto, né? Participou da nossa abertura. Gente, ela é uma querida, ela tem um testemunho maravilhoso. E é um prazer ter você aqui. A gente vai bater um papo, né? Vamos saber um pouquinho mais da sua vida. Pode perguntar o que quiser, Bispa. Então tô tá bom. em casa. Que bom, que bom. Então vamos lá, Beca. Começa contando pra gente como é que foi o início da sua jornada na música, né? Da onde que começou? Tem quantos anos que você já tá envolvida com a música? Conta pra gente. A música, ela tá dentro da minha família desde a geração dos meus avós, né? Então, tive o privilégio de crescer num lar musical, num lar cristão também. Meu avô era regente do coral. Minha avó fazia parte da... Evangélicos? Evangélicos, assembleianos. Assembleianos. A geração dos meus avós são assembleianos. Minha avó fazia parte do coral. Minha mãe ama cantar, a voz dela é maravilhosa. Ela é um poço de maravilhosidade. Minha mãe sabe cantar, é elegante. Eu quero um dia ser como ela. E conforme eu fui crescendo, minha mãe se tornou uma professora de canto, né? Desde os 12 anos de idade, ela já deu aula em colégios públicos de música, em relação à musicalidade. E aí minha mãe começou a dar aula em casa. E ela percebeu que eu tinha uns 5 aninhos de idade. E quando a pessoa saía fora do tom, eu falava, mamãe, essa pessoa não está cantando legal. Essa pessoa está desafinada. Então, ela começou a perceber que eu tinha um pouco de musicalidade, né? Mas nunca tinha me atrevido a cantar. E aí, teve um dia que eu pedi para minha mãe para eu cantar uma música da Fernanda Brum na igreja. Eu tinha por volta de 7 anos de idade. E minha mãe falou, filha, de jeito nenhum, filha. Escolhe uma música mais fácil. Mas essa música você não pode cantar, tá bom? Porque ela é muito difícil. Foi a música Máscaras, da Fernanda Brum. E eu falei, tá bom. Só que aí eu falei, tá bom, mas fiz o que eu queria mesmo, né? Cantei a música da Fernanda Brum. Minha mãe pensou que eu não fosse dar conta. Mas pra graça do Senhor, eu dei conta de cantar até o final da música. Se ficou bom, são outros 500, sabe? Mas você conseguiu. Consegui cantar até o final. Minha mãe ficou muito surpresa com o resultado depois que eu cantei. Enfim, passou-se um tempo, eu fui contratada por uma orquestra daqui de Brasília e comecei a cantar em casamentos. Então, eu ingressei aos meus 9 anos de idade. 9 anos. Com a música mesmo, de fato, né? Então, você não começou cantando música gospel? Não, comecei cantando na minha igreja, né? Que era onde eu tinha na igreja, no louvor? Abertura no louvor. Comecei a fazer parte há pouco tempo. Da minha igreja, no caso, né? Porque vou chegar até lá. Tá, vai contando. Eu querendo atropelar. Não, imagina! Então, aos 9 anos, fiz parte de uma orquestra de Brasília chamada Tocata. Cantei no Feste Noivas. Eu entrava como daminha de honra nos casamentos. Cantando? Então, cantando. A música que eu mais cantei foi Somewhere Over the Rainbow. E era a coisa mais fofa. Eu, um pitoco de gente, não cresci até hoje, né? E cantando com um vestido de dama de honra, né? E meu pai publicou um vídeo no YouTube, no iniciozinho do YouTube, e esse vídeo viralizou. Eu estava cantando uma música da Aline Barros, chamada Recomeçar, e lá o pessoal do Astros viu meu vídeo, viu que tinha viralizado, me chamou para participar do Astros. Lá eu também não cantei gospel, mas foi muito interessante porque eu não me senti bem enquanto eu cantava a canção. Cantei Adele, né? E não passei da primeira fase. Eu estava muito nervosa no dia, sabe? Então eu fui... Fiquei muito triste por não ter passado de fase. Mas o pessoal do Raul Gil também entrou em contato porque eles viram que meu vídeo também tinha viralizado. As pessoas estavam tendo uma boa aceitação.
e me convidaram. Nessa participação do Raul Gil, fui finalista. E lá eu falei para Deus, falei, Senhor, eu não quero viver nem mais um dia que não seja para te adorar, né? Entreguei para Ele o meu dom. E guardei o meu coração desde o início para caso eu não viesse a passar de fase, né? Mas fui até o final. E desde então começou o meu ministério, né? Na época eu tinha 12 anos de idade. E estamos aí há quase 11 anos de ministério. De ministério. Sim. Mas aí você gravou o primeiro CD quando? Assim que eu saí do Raul Gil, eu gravei meu primeiro CD Vivendo Milagres. Né? Foi muito especial para mim. Sua vida é um milagre, né? É um milagre. Você, é um milagre. A Beca, né? Não é Rebeca, é Beca. A Beca é um milagre, ela tem um testemunho muito forte, né? Vai contar um pouquinho pra gente. Mas esse tema, né? O primeiro CD Vivendo Milagres tem a ver com tudo que você passou? Tudo a ver. Né? As pessoas... Naquela época, a gente não tinha tanta representatividade em relação a pessoas deficientes. Havia o Teleton uma vez por ano, né? Se eu não me engano, é uma vez por ano, mas era aquela data específica que pessoas deficientes tinham uma abertura na rede nacional. Então, quando eu participei do Raul Gil, foi uma quebra de paradigmas, né? As pessoas ficaram admiradas, porque a primeira canção que eu cantei lá foi Quando Eu Chorar, da Bruna Carla. Então, teve muito a ver a minha história. Eu acho muito especial e me sinto privilegiada de poder cantar aquilo que eu vivo, né? De confiar em Deus, de descansar em Deus. Então, as pessoas tiveram uma aceitação muito grande da minha história com a música, né? Então, foi muito especial para mim, muito especial. A sua deficiência, ela te atrapalhou para você conquistar, né, essa posição que você tem hoje na música? Porque, por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente conhece tantas pessoas que têm alguma deficiência e elas dizem que a vida não dá certo para elas por causa da deficiência. E eu estou aqui com você, né? Olha onde você chegou. Você está com quantos anos? Vou fazer 23 no mês que vem. 23 anos. É uma carreira já de 11 anos. Né? Começou, quer dizer, totalmente diferente do que o mundo propõe. Como é que você conseguiu isso? É uma coisa que minha mãe sempre orou, desde quando eu era bem pequenininha, era para que o complexo não viesse ao meu coração em relação à minha deficiência, né? Então, ela orava, Senhor, que a Rebequinha não seja uma pessoa complexada com a deficiência dela. E eu acho interessante porque o milagre que Deus realizou na minha vida... Conta um pouquinho, né? A gente está falando da sua deficiência, qual é? Claro, conto. Né? Para a gente poder entender toda a história, para não ter que ir lá na frente, para depois a gente voltar. Combinado. Aos 8 meses de nascida, tive uma infecção na minha perna esquerda e a bactéria entrou na minha corrente sanguínea. Eu fiquei sepse, fiquei entre a vida e a morte. Mas, inclusive, os médicos disseram para os meus pais que eles não tivessem nenhuma expectativa. 8 meses? 8 meses de nascida. Que desespero. Que eles não tivessem nenhuma expectativa de que eu saísse da UTI com vida, né? E o interessante é porque meus pais experimentaram da paz que excede todo entendimento a ponto dos médicos perguntarem se eles realmente tinham noção do meu quadro, né? Se eles tinham noção de que, olha, a gente não falou nada para vocês de que a Rebeca sairia daqui da UTI e vocês estão alegres e vocês estão felizes, né? A nossa igreja sempre se reunia, eles faziam rodízios, né? Cada grupo de pessoas de célula fazendo rodízio, levando chá, levando café, e meus pais ficavam alegres naquele momento. Então, as pessoas questionavam se meus pais até estavam bem psicologicamente, né? Porque eles estavam alegres, eles estavam sorridentes, porque experimentaram da paz que excede todo entendimento, né? Então, aos 8 meses eu tive esse acometimento de uma osteomielite, né? Corroeu todo o osso da minha perna esquerda e a minha perna não se desenvolveu, né? Eu cresci, não cresci muito, mas o que eu cresci, a minha perna não se desenvolveu, né? Então, eu passei até os meus 5 anos de idade por mais de 13 procedimentos cirúrgicos na tentativa de salvar a minha perna, né? De fazer com que uma se tornasse como a outra. Então, eu fui crescendo, fui desenvolvendo e a minha perna permaneceu como a de 8 meses de nascida, né? E fiz uso de uma órtese durante 18 anos da minha vida. E quando eu parasse de crescer, eu faria um procedimento chamado alongamento, que a gente coloca
2 ferros, um em cada ponta da perna, né? E faz com que cresce o membro e ficasse igual. Igual. Né? Igual uma à outra. E eu estava com muita expectativa de fazer essa cirurgia. E o médico pediu, por segurança, que a gente fizesse uma angiografia para ver como estava a minha circulação. Foi só por curiosidade mesmo e por segurança. E nesse exame a gente descobriu que a bactéria também tinha comprometido a minha parte sanguínea, né? Então, as artérias e as veias estavam completamente tomadas pela bactéria lá atrás, né? E hoje não, aos meus 16 anos foi quando a gente fez esses exames. A gente descobriu que não tinha nenhuma possibilidade desse tratamento. Então, o médico falou, olha, eu só nem vou fazer essa cirurgia, porque essa menina vai morrer no centro cirúrgico. Não tem condição. Sim. Né? Nem se a gente assinasse um termo de responsabilidade, né, eles não fariam a cirurgia. E aquilo para mim foi um banho de água fria, porque desde pequenininho eu sonhava com esse procedimento de alongamento, né? É doloroso, é muito doloroso esse procedimento, mas era algo que traria qualidade de vida. Porque aos 16 eu não conseguia andar, eu dependia de cadeira de rodas, dependia de muletas, não dava conta de fazer. Isso que eu ia te perguntar. Como é que foi para você a adolescência, né? Sem conseguir, né? Dependia de muleta, não conseguia andar. Ir para a escola. Como é que conta pra gente? Como é que foi isso? Para ir para a escola foi muito legal uma época, porque eu fiz um tratamento também. Fiz trocentos tratamentos para tentar salvar essa perna, gente, mas não deu certo. No fim deu tudo certo, mas enfim. Eu fiz um tratamento em que eu fiquei engessada do peito para baixo. Então eu fiquei totalmente mumificada e esticadinha. Fiquei 3 meses assim. E eu tinha 8 anos de idade. Gente, vocês estão ouvindo isso? Você sabe que você está ouvindo a sua história? Estou lembrando, não sei se você já ouviu falar na história da Amy Purd. Não a conheço. Procura na internet. Eu vou te mandar depois o link. Eu preguei sobre isso, usei o exemplo dela. Era uma atleta de snowboard. E ela também teve a mesma coisa que você. Caramba! Mas ela também pegou uma bactéria, só que ela já tinha 18 anos quando aconteceu. E ela quase morreu. Então, assim, estou relembrando. Bem parecido, né? Porque eu aprofundei muito na história dela. Eu montei uma série sobre você se vencer, né? Se superar seus limites. Eu usei muito a história dela. E ela se tornou campeã. Que incrível! Paralímpica de snowboard. Sem uma perna. Que demais! Então, e ela passou um momento que foi muito difícil, depressão. Foi numa fase em que ela não foi como a sua desde pequena, né? Então, você já cresceu convivendo com isso. Para mim, isso aqui é o normal, entendeu? Ser deficiente é o que tem na minha cabeça. Não sei como é ser normal, né? Mas você não se vê deficiente, Beth? Não me vejo, eu me vejo eficiente. Isso que eu ia falar. Isso está aqui, ó. Que foi o que aconteceu com ela. Mas volta para você, depois a gente fala dela. Mas eu vou procurar a história dela, com certeza. Então, com 8 anos de idade, eu fiz esse procedimento de ficar engessada do peito para baixo, né? E aí eu amava ir para a escola, amava. Eu estudava numa escola bem pequenininha no Cruzeiro Center, chamada Aplicação. E eu porque queria continuar estudando, mesmo passando por esses 3 meses engessada. E o colégio falou, olha, a gente disponibiliza um professor para ficar com a Rebequinha em casa, não tem nenhum problema. E eu falei com minha mãe... Eu quero ir para a escola. Eu quero ir para a escola. E aí, eu tinha muitos coleguinhas naquela época que eles eram muito amorosos. E eles deram a ideia para a prof da gente fazer uma cama com as mesas da própria escola, né? Então, eles enfileiraram várias mesas para que eu deitasse em cima. E aí, eles revezavam quem que ia copiar para mim. Então, tipo assim, foi toda uma arquitetura dos próprios alunos para que eu me sentisse bem naquele momento. Legal, olha. Foi muito especial para mim, sabe? Os momentos de dor, eles acontecem com a gente, mas também a gente não pode deixar de ver esse cuidado de Deus nas pequenas coisas, né? Então, eu sou grata por cada um dos momentos em que Ele me permitiu viver, mesmo que tenha doído. Graças a Deus, eu não tenho memória nenhuma de centro cirúrgico, de nada, de quando eu era criança, nada. O Senhor foi muito misericordioso comigo nessa parte, né? Então, eu fiquei lá 3 meses deitada naquelas mesas, os coleguinhas, durante o recreio, eles também faziam um revezamento de quem ficaria conversando comigo. E, sabe, é só o Senhor mesmo que
que pode proporcionar esses momentos tão especiais na nossa vida. Não tem como não ser grato a Ele. Né? E aí, com 16 anos, você viu que não tinha o que fazer. E aí, como é que foi? E algo muito lindo que a gente até compartilhou em uma das ministrações que eu fiz até na Sara, Nossa Terra, com vocês, que quando a gente estava no carro, a minha mãe não sabia o que falar para mim. O que você vai falar para uma pessoa numa hora dessas, né? Ela ficou em silêncio. Na época, meu ex-namorado também estava com a gente no carro. Ele também não tinha nada para falar. Os dois ficaram calados, em choque, digerindo aquela situação. E eu abri o berro de chorar. E eu chorava e falava, Senhor, tantas promessas que o Senhor tem para a minha vida, né? Porque nós havíamos recebido diversas revelações de que as pessoas falavam que Deus tinha uma perna nova para mim, né? Mas a minha mente estava muito fechada para uma perna nova, de nascer do zero, uma perna nova mesmo, né? Então, eu coloquei isso diante de Deus, falei, Senhor, o Senhor tem uma promessa para mim de uma perna nova, e agora eu descubro que eu vou ter que perder a minha perna. Não faz nenhum sentido. E é muito interessante, porque se a gente não tomar cuidado, o inimigo se aproveita desses momentos para que a nossa fé seja balançada, né? Eu duvidando daquilo que Deus tinha para minha vida. Sendo que ele tinha para mim, sim, uma perna nova de glitter, tá? Linda. Uma perna maravilhosa, onde eu posso escolher o design que eu quiser, né? Mas naquele momento eu passei pelo luto, né? Digeri toda aquela situação e falei para Deus, Senhor, se o Senhor me colocou nessa situação, o Senhor vai me sustentar até o final, né? Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito que esteve com os meus pais lá naquela UTI, ele estava comigo também. Como era o ambiente? Como era seu pai e sua mãe nesse momento? Qual a reação deles? O que eles faziam? Porque essa sua força não é normal, ela é uma coisa bem especial. Porque normalmente as pessoas se amarguram, né? Então, assim, qual o ambiente que estava na sua casa? Isso é importante o pessoal saber. Eu nunca tinha parado para pensar nessa pergunta que a senhora fez, né? Eu até me emociono porque o meu pai, ele é um homem muito forte, mas eu sei que nos momentos de choro dele, nos momentos de dor, ele preferia ficar reservado no quartinho dele. Ele nunca chorou na minha frente em relação a essa situação, mas eu imagino que deve ter mais doído nos meus pais do que em mim, porque você vê um filho sofrer e você não poder fazer nada em relação a isso. Eu acho que deve ser um corte no coração muito profundo. A minha mãe é uma mulher temente a Deus, que não tem nenhuma situação que faça com que ela se prostre diante disso, né? Diante de qualquer situação, mas eu sempre vi e tenho o exemplo dos meus pais ajoelhados e orando e confiando naquilo que Deus teria, né? Porque desde aquela época da UTI, eles já haviam entregado a minha vida para o Senhor, né? Eles compartilharam comigo que eles oraram e falaram, Senhor, se o Senhor tem mais algum tempo de vida para a Rebequinha, ótimo. Mas se não tiver também, nós estamos entregando para o Senhor a vida da Rebeca. Então, meus pais sempre foram muito fortes e muito tementes ao Senhor, né? Essa força, realmente, ela não é possível para nós, seres humanos, mas somente uma cobertura espiritual de oração, né? Também vinda, toda essa questão foi passada desde a geração da minha avó, que é uma mulher extremamente temente ao Senhor, a dona Nadir. Então, ela deixou esse legado de, estamos passando por um momento difícil, vamos entregar ao Senhor. Firme. Vamos permanecer. Isso é muito bonito, muito forte, porque quando a gente tem filhos, eu sou mãe. E eu lembro quando meu filho teve um meningite viral em São Paulo, ele tinha 1 ano e 8 meses. E ninguém descobria, e aí veio a suspeita que tinha que tirar o líquido da coluna. Os médicos estavam suspeitando que ele estava com meningite. Eu fiquei muito apavorada, porque eu sabia das consequências da meningite. Sim. E aí eu ajoelhei com o Lucas e falei, Deus, eu entrego a nossa vida, a vida do nosso filho, mas foi com muita dor, com muito, aquele temor.
E ele teve meningite viral, ficou 24 horas internado, foi uma coisa, graças a Deus, não teve nada. Mas eu vejo, então, assim, o seu pai e sua mãe, por isso que eu perguntei, você viu essa deficiência de uma maneira muito boa. Isso nunca foi um problema para você. Por isso que eu perguntei, qual é o ambiente da sua casa? Porque como psicóloga, se você tivesse crescido num ambiente de negatividade, de hostilidade, de amargura, seria um outro de resultado. culpa, o tempo todo, murmuração saindo da boca dos teus pais, com certeza. Eu nunca vi. Você nunca presenciei isso. Nunca presenciei meus pais reclamarem de nada. E eu acho que isso realmente trouxe... A senhora agora falando traz muita claridade, clareza, né? muita clareza, né, em relação à minha aceitação em relação àquilo que aconteceu comigo. Lógico que existe o trabalhar de Deus, mas há também essa questão do ambiente saudável, né, de uma família que me trouxe total apoio. Inclusive, a ideia da amputação, ela foi minha, né? E meus pais falaram, filha, é isso que você quer? Então bora. Ah, foi sua? Foi minha ideia, foi minha ideia. E na hora que eu falei, eles perguntaram assim, você tá entendendo que não é cortar cabelo, né, Rebeca? Não vai nascer de novo. Né? Por mais que seja um pezinho disfuncional, a gente tinha um apego emocional por ele. Era um pezinho muito fofo que eu tinha naquela época. Vou mostrar para vocês. Mas de imediato, quando eu mostrei firmeza em relação à minha decisão, eles falaram, então vamos esperar seus 18, né? Que naquela época eu tinha 16. Você completando seus 18 anos, nós damos início a toda a papelada, né? Porque eu tinha que assinar tudo. Ah, então seus pais não podiam assinar por você? E como maior de idade, eu mesma assinei. Entendeu? E por que você quis esperar 18? Não fez? Porque eu tive esses 2 anos para que eu tivesse certeza. Amadurecesse essa ideia, entendeu? Então, durante esses 2 anos, eu fiz um acompanhamento com psicóloga, né? A minha psicóloga, ela era especialista em imagem, no sentido de, por exemplo, pessoas que fazem tratamento com bariátrica e depois emagrecem, não se adaptam a isso. Ou então, mães que passaram pela depressão pós-parto, por não ter mais o bebê dentro, enfim. Então, nós fizemos todo um trabalhar durante esses 2 anos, né? E também fui pesquisando clínicas que pudessem atender em relação à minha reabilitação e também à minha protetização. Entendi. Rebeca, agora, tá, aí 18 anos você fez a amputação, e como que foi depois? Você, né, 18, 19, 20, você tem 5 anos. Né, o que você falou, eu tenho uma perna linda, eu decoro, né? Conta pra gente, assim, vida normal? Então, foi muito interessante, porque o meu maior medo depois do meu pós-operatório era que eu ficasse sozinha. E foi muito bacana, porque a cirurgia foi durante as férias. Então, na verdade, assim que eu cheguei do centro cirúrgico, fui para o quarto, do quarto fui para casa, no dia seguinte, né? Quando eu cheguei em casa, o pessoal da minha igreja já estava lá. Né? É muito importante que a gente congregue justamente para que a gente compartilhe desses momentos, né? Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram também, né? Então, quando eu cheguei em casa, estava toda a minha célula reunida, fizeram pizza e, enfim. E aí, nas noites, cada noite, uma amiga minha foi dormir comigo. Então, não passei nem um segundo sozinha. Nem se eu quisesse, eu ficava sozinha. Mas um momento muito especial para mim, que marca durante esse meu processo de reabilitação, foi o contato com a fisioterapia, né? Eu estava no meu ensino médio, no último ano do meu ensino médio, era ano de decidir qual curso eu iria seguir. Na época, eu queria fazer engenharia. Meu sonho era ir para a NASA. Fui para outro extremo, né? Acabei indo para a área da saúde. E senti no meu coração a confirmação, né, de que Deus tinha algo para mim, para levar uma cura que fosse que eu fosse um instrumento de cura a partir da cura emocional, né? E também na reabilitação, tratando de uma coisa física, né? Mas eu pensei que ia demorar muito tempo para que eu começasse a trabalhar com pessoas amputadas, né? Entrei na faculdade de fisioterapia, comecei a estagiar desde o primeiro ano de fisioterapia para que assim que eu tivesse a oportunidade de trabalhar com pessoas amputadas, já tivesse um pouco de carga de conhecimento, né, para colocar em prática. Então, desde o primeiro semestre fiz
os estágios da própria faculdade. E no meu terceiro semestre eu recebi o convite para trabalhar. No meu terceiro, não, no meu sexto semestre eu recebi o convite para trabalhar em uma clínica própria de pessoas amputadas. Eu imaginei que eu viesse a trabalhar verdadeiramente com isso depois da minha formação, né? Porque aqui em Brasília é muito difícil a gente conseguir algo tão específico. Ninguém da fisioterapia, ninguém, não, assim, mas da minha sala, pelo menos, eu era a única interessada na parte de amputação. Então, quer dizer, aquilo que você viveu, Deus te colocou no seu coração, já se tornou uma, né? Você foi buscar uma profissão aonde você pudesse, através da sua deficiência, ajudar outras pessoas. Né? Que é muito importante isso. É a maneira que ela lida, né? É uma coisa que me chama muita atenção. Você se olha como uma pessoa normal e é assim que Jesus te vê. Sim, sim. Né? Deus, por mais que nós tenhamos nós somos deficientes. Por mais que eu não seja deficiente de algo, eu sou deficiente, eu não sou perfeita. Né? E é assim que Deus nos olha. E você, é literalmente isso, você tem um olhar inteiro. Isso, completude. Totalmente. Mas isso é fantástico, Rebeca, porque quantos jovens se suicidam? O índice de suicídio depois da pandemia aumentou absurdo. O índice de Rivotril, de tratamentos, tratamento, de tomar Rivotril, ansiolítico. Por quê? Porque um vazio. Os jovens inteiros, sem deficiência física, mas não se sentem inteiros. Então, para você ver que coisa doida. Que mundo doido que nós estamos vivendo. Sim, eu tive a oportunidade de tratar uma das nossas pacientes. Eu nunca vou ser antiética e nunca vou querer entrar na parte do psicólogo, até porque eu não sou formada para isso, né? Mas Deus me trouxe uma atenção muito grande em relação a uma jovem que a gente estava tratando, né? E eu me senti muito ligada a ela. E ela pôde compartilhar comigo um pouco do sentimento dela, que era exatamente esse. Ela falava: Rebeca, eu sinto um vazio, que não tem nada que possa preencher. E ela tinha acabado de perder o braço e a perna, né, por conta de uma infecção, enfim. E o Espírito Santo me trouxe uma ideia de escrever uma carta para ela, né, para que ela lesse junto com a família dela. Coloquei ela e a mãe, percebi que ela e a mãe não tinham muito bom relacionamento entre as duas, principalmente depois desse acontecimento. Coloquei as duas em uma sala, liguei uma música do Pedro Valença que se chama Bonequinha de Pano. A música fala sobre essa questão de amputação, é incrível. E aí eu falei: olha, eu quero que você leia essa carta para sua mãe. Eu falei todos os pontos em que eu tive dificuldade durante a minha reabilitação, que é aceitar que você seja cuidado. Eu sempre fui muito independente, enfim. Tratei alguns pontos na carta. Quando acabou a música, eu abri a porta, as duas estavam em prantos. E eu tenho certeza que houve uma semente em relação ao que Deus pode fazer na nossa vida, porque elas não conhecem a Deus, né? Perfeito. Mas é incrível o propósito que Deus tem para a nossa vida, ele é completo, né? E quando a gente atende esse chamado... a sua condição. Sim, sim. Basta você dizer sim. Sim. E como é que foi? Em algum momento você se sentiu excluída, rejeitada por pessoas? Como é que você lidou com isso? Porque você não se via, o ambiente da sua casa também não. Mas com certeza... Em algum lugar né? Eu tive, sim, essa experiência. Eu estudei durante 8 anos no Colégio Militar, Dom Pedro II. E eu entrei no colégio sem que eu fizesse a prova, né? Durante a prova, os monitores olham para você, né? E naquela época não existia nenhum deficiente na escola, nesse colégio. Eu fui a primeira deficiente. Mas eu fui a primeira deficiente por quê? Porque eles não sabiam que eu era deficiente. Né? Eu fiz todo o meu fundamental nessa escola. E lá, eu percebi nitidamente uma rejeição da parte dos alunos para comigo. Né? Eu sempre busquei muito agradar as pessoas, mas nem que eu tentasse ao máximo. Eles sempre me deixavam de lado, né? Mas, assim, não me importei muito. Ficava triste, lógico, eu não tinha vontade de ir para a escola naquela época. Mas eu entendi. Meus pais falaram: Rebeca, não tem jeito. Você está na melhor escola de Brasília na época, né? Isso há uns 12 anos atrás.
você não vai sair agora não, você vai concluir. Até que eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu não dou conta mais de estudar nessa escola. Eu não me sinto bem, eu não me sinto acolhida. Né? Tinham alguns monitores lá que eram muito bacanas comigo, mas ainda assim não supria isso, né? De me sentir acolhida na escola. Até que eu saí e nunca mais tive esse problema, né? Hoje, essa questão da representatividade é muito importante. Hoje, com o Instagram, a gente consegue ver pessoas totalmente diferentes. As pessoas têm uma aceitação maior em relação a pessoas deficientes. Naquela época, não se via isso, né? Mas hoje, eu dou graças a Deus, porque as coisas estão mudando em relação a isso. Né? Graças a Deus. A gente tem também hoje o Brasil, né? Nossa primeira-dama, como ela incluiu, né? Como ela trabalha nisso, né? Deficiência, os surdos, né? Então, assim, tem mudado muito, né? Esse olhar. Tem sim. Tem sim. E uma outra coisa que eu tenho uma curiosidade. A sua conversão com Jesus. Porque nascer no lar evangélico não significa... necessariamente que a gente creia... que nós somos convertidos. Sim. Eu nasci no lar evangélico, mas eu tive que ter a minha conversão. E uma coisa que eu aprendi muito com os meus pais, que é, até 18 anos, você está debaixo da minha responsabilidade, inclusive espiritualmente. Depois dos 18, você vai morar na minha casa. Até você sair da minha casa, eu pagar suas contas, né? Você está debaixo de mim. Mas meu pai sempre falava, 18 anos, espiritualmente, você precisa fazer uma decisão. É a sua vida com Deus. Sim. Como é que foi esse processo para você? Ou desde então, você, né, por causa da questão da sua deficiência, você sempre foi uma pessoa que buscou muito a Deus? Conta pra gente. Na minha infância, eu era muito... amava ir pra... não estava na época, mas eu amava para ir nos cultos de jovem. Eu era a única criança lá no meio de um monte de jovens. Eu era muito fervorosa, né? Tive o meu primeiro amor naquele momento da minha infância. Foi algo muito natural. Meus pais nunca impuseram nada para mim. Mas a minha experiência que me trouxe uma responsabilidade espiritual do tipo, Rebeca, você vai caminhar com a sua própria perna e sua prótese na sua vida daqui para frente, que foi quando, aos meus 13 anos de idade, eu passei por um momento muito difícil, não relacionado à minha deficiência nem nada, mas, na verdade, tem um pouco de relação, porque foi essa época da rejeição, né? Eu gostei muito de um rapaz aos meus 13 anos de idade. E ele, em certo momento, a gente foi ao shopping. Ele encontrou alguns amigos dele que não me conheciam. Isso foi antes da amputação, tá? E aí, ele encontrando esses rapazes, ele começou a fazer de conta que não estava perto de mim. Né? Ele começou a esquivar. E os meninos começaram a perguntar. Viram que eu estava me aproximando dele e começaram a perguntar. Uai, você está fazendo ação social agora? Agora você quer ficar andando com perneta. Essa é a sua nova agora. Aí ele falou, pois é, essa menina aí tá mó forçando a barra pra cima de mim. E não era verdade aquilo que ele estava falando, né? A gente tinha um sentimento mútuo, mas... Mas ele teve vergonha, Ele teve vergonha de mim. Então, foi muito duro para mim essa época, né? E eu não fiz acompanhamento com psicólogos, não tive nenhum laudo de depressão nem nada, mas, assim, ao que indica, eu estava passando por uma provável depressão, né? Então, eu não saía do quarto. Eu tinha 12, 13 anos. Muito normal. Então, eu não compartilhava nada com os meus pais, não queria que eles sofressem pelo meu sofrimento, né? Já era o suficiente eles terem passado por tudo que eles passaram, né? Depois de grande que eu fui compartilhar com eles essa situação. E eu me vi num dilema do tipo, será que alguém vai gostar de mim? Será que alguém vai querer casar comigo? Mesmo que eu tenha essa deficiência. Então, foi um momento muito difícil para mim. A ponto de eu ir para os Estados Unidos, participei de uma conferência chamada Jovens pelas Nações. E lá eu fui muito edificada. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre toda essa questão psicológica, que na época, nas igrejas, eu não ouvia falar, né? Então, foi um momento muito especial em que o Senhor ministrou ao meu coração uma cura,
em relação a eu descansar, que Deus tinha algo preparado para mim, né? Não necessariamente uma pessoa exata para mim, mas que eu poderia descansar em relação a isso. E também em relação ao fortalecimento da minha fé, né? Quando eu estava lá, eu estava totalmente descrente, mais uma vez, né, em relação àquilo que Deus tinha para minha vida, em relação a questões amorosas, né? E foi muito doído para mim e coloquei Deus em xeque. E aí eu falei, Senhor, se o Senhor existe, eu quero um sinal. E aí, lá eles tinham umas pessoas que ficavam específicas para ministração, né? O staff. E aí eu não sabia falar inglês, eu não entendia como falar inglês nem nada. E Deus trouxe algo muito especial para mim, que quando eu fui até eles, eu cheguei na moça e falei, olha, I don't speak English. Aí ela falou, não, tenta. Para que eu pudesse compartilhar o que eu estava passando no momento, né? E quando eu comecei a falar, o inglês começou a fluir. Tudo que eles falavam em inglês eu comecei a entender. Até então eu estava com uma tradutora junto comigo. Depois disso não precisei mais de tradutora. Então aquilo foi um marco muito especial na minha vida, de, mais uma vez, o cuidado de Deus em mostrar que Ele estava comigo, sabe? É uma coisa besta falar inglês, talvez, mas é muito importante, né? Muito importante. Mas foi um marco para a minha vida. Então, a partir dessa experiência, do descanso em relação à minha vida amorosa, em relação a esse milagre que Deus havia feito na minha vida, foi quando eu tive essa noção. Não, eu preciso ter um comprometimento maior com o meu relacionamento com Deus. Agora eu tenho que buscar, não mais ir para a igreja só porque meus pais me levam, mas ter a minha intimidade com o Senhor também, porque Ele é real. Né? Que legal. E dentro das suas limitações, qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar na sua vida? Acho que eu já sei. Já tem a resposta, né? Mas deixa ela responder. A minha decisão mais difícil foi essa da amputação. Essa foi a mais difícil. Mas eu também nunca tive tanta certeza de que seria... Eu não tinha tanta certeza quando eu decidi, né? Mas depois que tudo se concretizou, da amputação e tal, eu tive a certeza de que foi a melhor opção para mim, né? Inclusive, eu e meu namorado, nós fazemos faculdade juntos, e nós estamos defendendo um TCC específico para essa área de conhecimento em relação às pessoas que tiveram alguma sequela de má formação na perna ou algum acidente que deixou a perna com má formação, para que elas tenham conhecimento de que há uma possibilidade de qualidade de vida através da amputação, né? Então, hoje eu quero trazer, tanto eu quanto o Thales, nós queremos trazer esse respaldo científico para as pessoas, de que elas têm a oportunidade de voltar a fazer trilha, voltar a fazer qualquer tipo de esporte que elas queiram através da amputação. O que você diria para uma pessoa que está passando um momento muito difícil hoje? Perdeu alguém, perdeu um membro, né? Você nasceu perfeita. Né? E a vida, né? Deus permitiu isso. O que você falaria para uma pessoa? Eu diria que você tivesse paciência e colocasse o seu coração diante do Senhor, né? Às vezes a gente tem a mania de murmurar, mas a murmuração ela não é um bom caminho a ser seguido, né? Mas através do louvor, através da oração, através da palavra, há um poder muito grande, de nós sentirmos a paz que excede a todo entendimento, né? Então, nesse momento, não se prostre diante da dificuldade, né? Tenha o seu momento de choro. Eu não estou falando para que você negue os seus sentimentos, não é isso. Mas guarde o seu coração, a sua mente diante do Senhor, para que Ele te fortaleça, né? Para que Ele traga para você a paz que excede todo entendimento, para que Ele trabalhe em você, para que Ele trabalhe em nós essa persistência, né? Os momentos de dificuldade são uma oportunidade para que a gente seja aperfeiçoado. Então, descansa no Senhor, porque Ele tem a vontade que é boa, perfeita e agradável. E projetos musicais? Fala um pouquinho. Nós temos muitos. Porque hoje você faz faculdade, faz estágio, mas não abandonou a sua carreira. Não, você minha filha. Você ainda, né? Você sai para cantar, shows nas igrejas. Conta pra gente. Eu
O pessoal brinca que eu sou bombril, né? 1001 utilidades. Eu faço a faculdade, faço estágio da faculdade, faço estágio com amputados. Até hoje, Deus nos deu a graça de termos o Ministério Beca Costa, né? Até hoje, depois de 11 anos de Raul Gil, ainda temos o nosso ministério, onde nós ministramos nas igrejas. Inclusive, 61 98173 8995. Nós estamos à disposição e vamos ficar muito felizes em estar com vocês também. Mas quantas CDs você já tem? Então, agora que a gente está numa nova era, eu acho que é assim que chama, não sei. Mas não tem mais CD, né? Mais CD, agora o negócio é single, single, né? Então, assim... É lançar a música. É lançar música por música. Então, assim, em 2018... 2019 eu entrei na MK Music e eles me deram um suporte maravilhoso, porque até então eu havia gravado 2 CDs, que foi Vivendo Milagres e também o CD Lugar Secreto. E aí eu parei nisso, né? Mas aí entrando na MK, eles fizeram todo um projeto maravilhoso de a cada 2 meses nós lançarmos músicas. E até hoje eu tenho sido muito edificada por essas canções que nós temos gravado. E tenho recebido também muitos testemunhos das pessoas falando do que elas sentem em relação a isso. Nós não falamos só de dificuldade, mas falamos também a respeito da grandeza de Deus, do quão maravilhoso Ele é, né? E tem sido uma experiência muito gostosa com a gravadora. Tenho me sentido muito à vontade. Você tem viajado muito? Tenho, graças a Deus. Nós estivemos a semana passada na Bahia ministrando, tivemos uma recepção maravilhosa. E é um momento muito gostoso, né, que a gente tem. Minha mãe sempre me acompanha e é um momento de mãe e filha maravilhoso. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão de 32 anos. Hoje é aniversário dele, inclusive. Tenho um irmão, mas eu sou a predileta. Brincadeira, não sou não. São 10 anos de diferença. São. Quando eu estava passando pela infecção e tudo, ele tinha 9 anos. É engraçado, né, pensar na perspectiva dele, porque ele também teve os momentos difíceis dele, né, durante esse processo. Até a atenção dos seus pais em focados. Você, como deve ter sido isso para ele. Né? Mas o Thiago sempre foi muito maduro em relação a isso. Eu sou o xodózinho lá de casa, né? E ele me chama de Branca, e ele sempre teve um cuidado muito especial comigo, né? Desde bebezinha, ele deitava comigo dentro do chiqueirinho. Acho que nem existe mais chiqueirinho hoje em dia, né? Quando colocava os bebês dentro de casa. Não, acho que tem, só mudou o nome. Formato, Sim. Deve ter mudado o formato. Então, ele deitava junto comigo e eu imagino que ele tinha um medo muito grande de que a qualquer momento eu viesse a morrer, né? Também era uma pressão muito grande, não sobre ele, né? Mas sobre todos lá em casa, né? Mas eu amo demais meu irmão. Demais da conta. Gente, o papo tá muito bom. Se deixar, a gente fica aqui mais. Por horas. Nosso Antifrágil Cast de hoje está se encerrando por aqui. E, Beca, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer mais a sua história, você contar, né, dessa mulher linda, gente. Que testemunho. Obrigada. Passou por tantas coisas difíceis e tem um olhar tão leve, né, da vida. Ela é antifrágil, hein, gente? Totalmente. Porque, presta atenção, ela tem algo pontual que aconteceu na vida dela e ela não deixou com que isso a destruísse. Ela não deixou com que essa situação deixasse ela amargurada e ela ficou paralisada. Não. Deu a volta por cima, tomou uma decisão, amputou a perna. Hoje ela falou, minha perna é linda, eu decoro. Né? Vê do lado positivo, faz tudo, faculdade, namora. E eu sei que Deus tem um talento na música maravilhoso, viaja, Amém. Canta. E eu sei que Deus vai usá-la poderosamente. Amém. E o que Deus fez na vida dela, Deus pode fazer na sua vida. Basta verdade. você permitir, não é mesmo, Beca? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela abertura. De nada. Você quer fazer suas redes sociais? Sim. Pessoal, então, se você ainda não me conhece, acabou de me conhecer, eu já lembro daquela época do Raul Gil, as minhas redes sociais são Beca Costa. O Beca é diferentinho de escrever, mas é B-E-K-A-H e o Costa é normalzinho. Normal. Todas as redes sociais são padronizadas. Então, se você digitar Beca Costa, você vai encontrar no YouTube, no TikTok, em todas as plataformas, inclusive estão as nossas músicas. Eu sempre falo nossa, mas
é minha e do Senhor, mas as minhas músicas estão lá. Então é só você conferir, mandar para as pessoas que vocês sentirem no coração de que precisam dessa mensagem de conforto, também de lembrar de quem o Senhor é para nós. Pode compartilhar à vontade, é de graça. Que bom. Gente, chegamos ao final e vou fazer o convite, você que ainda não me segue, me seguir, né, nas nossas redes, tem conteúdo no canal do YouTube. As temporadas, as antigas, estão todas lá, gratuita para você, tá bom? Então fica com Deus, até o nosso próximo Antifrágil Cast. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.